Fala pessoal do canal Retro Joabas, e aí pessoal, beleza? Joabas aqui na área de novo para mais um vídeo aqui do Retro Joabas e mais um vídeo especial aí da nossa comemoração de um ano do canal aqui dentro do mês de agosto, pessoal. E o vídeo hoje, ele é bem interessante. Todo mundo sabe, ou pelo menos na minha compreensão, Chaves é a série mais querida da história da televisão brasileira. Eu acho que não tem uma outra série mais querida, mais longeva e que atingiu tantas gerações como Chaves. Mas aí eu tava fazendo um exercício de pensamento e eu pensei o seguinte: qual série depois do Chaves é a série mais amada, mais querida no Brasil? É o que a gente vai trocar ideia e raciocinar, pensar aqui hoje no nosso vídeo aqui no Retro Joabas, hein? Fica com a vinheta aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Então eu tava pensando aqui comigo, poxa, Chaves é uma série tão importante. Eu acho que de 7 dias da semana, talvez 6 aí, eu sempre tô vendo alguma coisa de Chaves pra me distrair. Ou às vezes quando a gente tá, às vezes um pouco cansado, estressado aí por causa do dia a dia. Chaves, ele tem uma ligação muito importante, né, com a nossa infância, com a nossa formação e com a nossa própria diversão mesmo, com o gosto que a gente vai moldando pelas coisas durante o transcorrer da nossa vida, né? E Chaves, ele é muito importante, ele tá dentro de várias gerações e muitas pessoas gostam, né? Crianças, adultos, idosos. E eu tava pensando, pô, Chaves com certeza deve ser a série mais amada, mais querida de todo mundo, né, de todos os tempos, aqui no Brasil. Mas eu fiquei pensando, de resto, assim, sabe? Qual é a série mais amada, assim, do Brasil? Tirando Chaves, qual é a segunda série mais amada do Brasil? E se a gente for fazer esse raciocínio, quais são as séries mais populares, mais amadas, no gosto popular aí do brasileiro de todos os tempos? Se eu fosse fazer uma lista de exercício assim de 10 nomes. Então, pessoal, eu vou fazer aqui, vou passar para vocês algumas séries que eu acho que elas estão no coração do brasileiro, no gosto popular aí do brasileiro. Eu não vou elencar a décima até, sabe, não vou fazer isso, mas eu vou começar a falar aqui de nomes de séries e aí no final eu digo para vocês quem eu acho que é a série número 2 aí no coração do brasileiro, porque com certeza a série número 1, se eu fizer uma enquete aí no canal ou no Facebook, vai dar Chaves, gente, não tem como. Vou até soltar essa enquete aí nos próximos dias no nosso canal, e aí quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, a enquete já passou, né? Mas enfim, vamos começar a fazer um exercício aqui, pessoal. Eu comecei a consumir muito televisão, muita cultura pop, tirando os quadrinhos que a gente já lê desde criança, quando a gente pega a Turma da Mônica, Disney, para ler, mas acompanhar bastante filmes com frequência no final dos anos 90 e início dos anos 2000. E em 2004 surgiu uma série que parou muita gente por muitos anos, que foi o Lost. Lost, pessoal, foi uma série de mistério do ano de 2004, ela teve 6 temporadas e foi uma série com certeza que parou muita gente, porque era aquela questão do avião que caiu num lugar totalmente sem contato com nada, aquelas pessoas tendo que sobreviver toda aquela dificuldade de você estar perdido dentro de uma ilha, com pessoas diferentes, com pessoas que não se bicavam, que não se importavam, com problema de relacionamento, com problema de divisão, vamos dizer assim, com problema de conseguirem se organizar para ter as suas prioridades de sobrevivência, e depois todo o mistério que foi entrando, a questão do Dharma e tudo que gerou de mistério. E eu acho que talvez é uma das séries mais integrantes que a gente já teve depois de Arquivo X nos anos 90, mas talvez com um dos finais mais
decepcionantes de todos os tempos. Sabe, marcou muito Lost. Aí pra mim, Lost é uma das melhores séries que existem de todos os tempos. É uma das minhas top 5. Mas pra mim ela não é a nossa segunda queridinha aí do Brasil. Mas vale mencionar aqui Lost porque fez muito sucesso, pessoal. E pra mim ele teve um final muito decepcionante. Eu quero saber de vocês se vocês gostavam de Lost, se vocês assistiam, qual que era o personagem principal de vocês aí, quem vocês gostavam mais. Eu tinha o meu personagem principal, que eu vou colocar ele aqui do lado. Esse cara arrumou muita confusão na série. Pra mim ele era o Aquaman perfeito dentro da DC, mas hoje em dia tá no lugarzinho lá do Jason Momoa. Mas Lost é uma das séries, eu acho que mais comentadas assim da história do Brasil, principalmente dos anos 2000, mas ela não é a mais queridinha, pessoal. A segunda mais queridinha ao lado do Chaves aí em primeiro. Mas uma série com um final tão decepcionante quanto Lost e longeva, que segurou a gente na frente da telinha para assistir, mas teve um final muito meh, mas era uma série boa, que tinha muita coisa aproveitável, é Smallville. Smallville passou na TV a cabo, passou inclusive no SBT. Acho que no SBT, inclusive, se eu não me engano, passou todas as temporadas. Em uma época ele chegou a passar de madrugada. Smallville foi uma série de 2001 que conta a história do Clark Kent, né? O Superboy, vamos dizer assim, ele não era o Superman ainda, desenvolvendo seus poderes em Kansas, né? No caso, lá onde é a sua cidade natal, né? Vamos dizer assim, depois que ele cai aqui na Terra, porque todo mundo sabe que o Kal-El é de Krypton, né? Mas é uma série muito longa, de 10 temporadas. A gente vai acompanhando aquela jornada do Clark Kent, de descobrindo seus poderes, lidando com eles, lidando com os dramas e com os acontecimentos de dia a dia, as situações familiares, né? Porque ser super-herói ou um cara ter poderes é uma coisa, mas você saber lidar com isso daí no dia a dia, no comum, é muito mais difícil. Então acho que esse que é o foco maior aí de Smallville. Fora os romancezinhos que tem e tudo mais. Tom Welling marcou época como Clark Kent, e é uma série que eu acho que foi muito querida aqui no Brasil por passar no SBT. SBT, pra mim, eu acho que é o canal mais querido do Brasil. Como eles dizem no slogan, é o canal que tem torcida, né? Mas eu acho que Smallville marcou bastante, principalmente quem era adolescente dos anos 2000, o pessoal que acompanhou mesmo naquela expectativa de ver o Tom Welling com o uniforme do Superman, para depois ter aquele final meio minguado da série. Smallville ainda não é a nossa segunda queridinha de séries do Brasil, mas foi uma série que marcou bastante, principalmente quem curte quadrinhos e quem estava começando a ter acesso a esse mundo dos super-heróis, mas por uma mídia um pouco maior, mais abrangente, que atinge todo mundo, que é uma série de TV e em TV aberta. Então eu queria saber de vocês aí, o que vocês têm de lembrança de Smallville. Vocês gostavam? Tinha alguns personagens Smallville da DC Comics que não foram muito bem caracterizados, adaptados, né? O que você lembra aí de Smallville? E aí, lembrando das séries, anotando, né? Fazendo aqui uma reflexão, pessoal, uma outra série que eu lembrei do SBT, que é muito, muito querida mesmo, é Eu, a Patroa e as Crianças. E essa série é muito legal, pessoal. É uma série sitcom. Para quem não sabe o que é sitcom, é uma abreviação, vamos dizer assim, livre, de Situation Comedy, que quer dizer mais ou menos o seguinte: situações de comédia em ambientes totalmente normais, tipo ambientes familiares, de escola, de trabalho, entre amigos. É como se a gente fizesse uma série de comédia com situações do dia a dia. Então sitcom quer dizer isso, né? E Eu e a Patroa e as Crianças é uma série de sitcom que ela é do ano de 2001, se eu não me engano. Ela teve aí em torno de 5 temporadas, e nós tínhamos lá o Michael Kyle, né, que é um pai super legal, um personagem super bacana da série, que ele engravidou a Janet, né, a esposa dele, na adolescência. E ele tem 3 filhos, né? No caso, ele tem 3 filhos, e o que acontece?
ele tem aquele sonho de ter aquela família perfeita, aquela família doriana, americana, sabe, de todo mundo seguir carreira, de ser super bem sucedido, aquelas famílias perfeitas, famílias dorianas que a gente vê muito no ideal de família americana, sabe? Só que é tudo ao contrário da família dele, porque primeiro ele morre de medo dos 3 filhos deles, principalmente os 2 que são, vamos dizer assim, adolescentes, estão na fase de adolescência para a fase adulta, é o Júnior, né? Então o Júnior e agora a outra filha dele, esqueci o nome aí, mas a gente vai colocar aqui. Eles batem na trave toda vez, assim, de repente um arrumar filho, o outro arrumar namorado. O filho dele, o cabeçudo lá do Júnior, ele curte um rapper, quer ser rapper, arruma namorada logo cedo, demora pra arrumar, mas quando arruma acaba, tipo, se eu não me engano, acaba inclusive engravidando ela. A sua outra filha, ela não esconde a vontade de ter namoradinhos e sempre chamar a atenção, e a sua pequenininha, sempre contestadora, super inteligente, sempre com uma resposta na ponta da língua para cada coisa. E a Janet, no caso, a esposa dele, ela não é dona de casa, ela trabalha, é uma profissional emergente no trabalho dela, com crescimento profissional. Então, é tudo o que ele queria de diferente para a família dele. Então é engraçadíssimo as situações de dia a dia deles ali, a relação entre eles é muito engraçada. Então é uma série que marcou bastante, né? Para mim, eu não acho também que ela é a segunda série mais querida aí do Brasil, mas ela marcou bastante. Eu queria saber se vocês assistiam, principalmente ali nas tardes, na horas de almoço do SBT, e qual que é o episódio predileto de vocês aí, de Eu, a Patroa e as Crianças. E aí, a gente continuando com essa reflexão aqui, puxa, tem muita série que passou aqui no Brasil. Mas até agora eu não falei de nenhuma série brasileira, mas teve uma que parou o Brasil todos os domingos para ser assistida. Depois do Fantástico que passava, se eu não me engano era depois ou antes do Fantástico. Depois da febre de Trapalhões, que marcou os domingos na Rede Globo, depois de alguns anos, para ser mais preciso, em 96, a gente teve o maior e melhor sitcom nacional, que foi simplesmente Sai de Baixo, pessoal. Cara, quem não viveu a época de Sai de Baixo, principalmente as primeiras temporadas com o elenco original, não sabe o que é série de qualidade, de você rachar de rir. Primeiro que ela era totalmente diferente, ela era transmitida quase que ao vivo, não sei, não me engano se teve alguns episódios que foram ao vivo, eram gravados, mas eram num teatro. Eles eram de teatro, então tinha público, pessoal, tinha plateia. E isso nos anos 90, não é agora, com o boom do stand-up comedy. A gente tinha um elenco sensacional. Miguel Falabella, acho que Vera Hortz, né? Era o Caco Antibes, a Cassandra, que fazia a Cassandra, o Vavá, tinha o Tom Cavalcante fazendo ali o Ribamar, e era muito engraçado. Tinha a Magda, né? Que é uma personagem também super clássica, acho que da dramaturgia mesmo brasileira, e era muito bom, cara. Como é que era a história? O Vavá, ele tinha uma agência de viagens. Ele morava nos lugares mais tradicionais de São Paulo, Largo do Arouche, pessoal. E ele acaba recebendo no seu apartamento de Malicuia a Cassandra, que é a irmã dele, a Magda, que é filha da Cassandra, e o Caco, que é marido da Magda, e é um cara totalmente trambiqueiro, que gostava de bancar uma de ricão, de lorde, mas ele era um tremendo de um trambiqueiro, né? E eles acabam ficando sem lugar para morar, eles são despejados, acho que então eles moravam por algum rolo financeiro, problemas financeiros, eles acabam pedindo refúgio pro Vavá. E aí, com a consciência de ser família, ele acaba cedendo o apartamento para eles ficarem lá. E aí começa uma série de atrapalhadas entre o Vavá, o porteiro do prédio que é simplesmente louco, que é o Ribamar, e a empregada, no caso
da casa, que era a Edileuza, né? Então, mano, a série é sensacional. As primeiras temporadas, elas são melhores do que as últimas, né? No caso, a gente teve ali 7 temporadas de Sai de Baixo, mas marcou, pessoal, marcou tanto que na minha época de infância, ali, pré-adolescência, a gente, como eu falo assim, onde eu morava, lá junto com meu primo, tal, meu tio, tal, que a gente morava tudo num lugar só, vamos dizer assim, pô, o pessoal gravava os episódios em VHS pra deixar guardado, pessoal. Mano, era sensacional. Então, Sai de Baixo marcou. Ainda não é a segunda queridinha do Brasil, mas marcou muito. Eu quero saber qual que era o seu personagem predileto de Sai de Baixo. O meu amigo Fábio, aí Fábio Lima, que mora em Londrina, eu tenho certeza, porque a gente comentou vários episódios de Sai de Baixo quando a gente era criança. Eu tenho certeza que o personagem predileto dele é o Caco Antibes. Meu personagem predileto era o Ribamar, era o Tom Cavalcante. E você? Qual que era o seu personagem predileto aí de Sai de Baixo, pessoal? E agora a gente vai sair um pouco do nacional, voltar agora pro estrangeiro. E um seriado que, mano, marcou muito a época. De novo no SBT. O SBT parece que era a casa das séries. E a casa dos sitcoms foi Um Maluco no Pedaço, pessoal. Quem não se lembra dessa série que foi trampolim para o sucesso de Will Smith? Um Maluco no Pedaço, lançada nos anos 90, em 1990, teve 6 temporadas, e essa série, ela era inspirada num retrato muito aproximado do que foi a vida do próprio Will Smith mesmo. E é muito legal, né? Ele sai, se eu não me engano, acho que é do Bronx, né? Do Brooklyn, do Bronx. Ele vai para a região ali, eu acho que é não sei se é de Los Angeles, é de Malibu, um negócio assim. E ele vai viver com os tios, né? Ele sai ali da pobreza para ir viver temporariamente ou definitivamente com os tios num lugar totalmente de rico, né, meu? E aí ele começa a ter choque com os contrastes, né? De repente sair do lugar totalmente ali, vamos dizer assim, pobre, mais humilde, onde as coisas são contadinhas, para viver num lugar de abundância e com pessoas totalmente diferentes uma da outra, né? No caso, o tio Phil, que eu acho que ele não era só advogado, ele era um juiz já, né? O tio Phil tinha ali o Carlton, que era o primo dele, que pegava no pé dele, mas ao mesmo tempo que pegava era diferente do Will Smith. Ele era um parceiro, um brother do Will Smith, tinha as primas dele. Então, mano, tinha o mordomo lá, que era muito da hora, mano. Ele tinha umas sacadas sensacionais. Ele era, vamos dizer assim, da humildade. Ele tava naquela situação de luxo. Ele sabia lidar com a situação, mas ele não perdia aquela essência, né? Então, mano, era muito da hora, velho. Uma série muito louca, catapultou o Will Smith para o sucesso. Inclusive, quem não lembra, depois do Will Smith fazendo Bad Boys, fazendo antes Independence Day, que é um dos filmes mais legais do Will Smith, MIB, Homens, né, de Preto. A série foi muito importante para catapultar a carreira dele para o cinema e ele estourar no cinema e virar um dos maiores astros da história do cinema e dos filmes de ação e de comédia. E depois do drama, que ele também soube fazer muito bem. Eu quero saber de vocês qual é o filme predileto que vocês têm aí no coração do Will Smith, se vocês gostavam de Um Maluco no Pedaço e quais são as lembranças que vocês têm do Maluco no Pedaço, se vocês se identificam aí com o personagem do Will Smith. Ela ainda não é a nossa segunda queridinha do Brasil de séries, mas que marcou bastante aí a gente principalmente nos anos 2000 aí, passando no SBT, né, pessoal? E aí, eu pensando aqui, poxa, tem algo mais marcante que o Maluco no Pedaço? Ah, tem. Tem algo que mudou a televisão nos anos 80, pessoal, que fez um recém-canal criado virar o principal, vamos dizer assim, o principal fronte, o principal canal que conseguia bater de frente a frente com a TV Globo. Estou falando da TV Manchete, estou falando dos produtos, das séries mais marcantes de ação, de super-heróis, de tokusatsu
que foram exibidas aqui no Brasil. É o Tokusatsu mais querido do Brasil, pessoal. Eu não estou falando de Jaspion, pessoal. Jaspion, isso mesmo, Jaspion, que foi uma série de 1985, que a gente tem ali o Ikaro Kurosaki como Jaspion, a gente tem a Kiyomi Tsukada como Andy, e o nosso grande Hiroshi Watari como Boomerman. E grande elenco, lá tinha Satan Ghost, tinha o Magaren, e é uma série de Tokusatsu vamos dizer assim, do estilo Metal Hero, né? Que eram aqueles heróis, aqueles policiais espaciais, e uma sinopse curtinha ali do Jaspion. Aqui todo mundo conhece Jaspion aqui no meu canal, que a gente fala muito de Tokusatsu, mas é um bebê humano que o Edin, num planeta muito distante aí da nossa Terra, ele acaba encontrando o Jaspion depois de uma queda de uma nave, com 2 tripulantes que eram os pais do Jaspion, que morreram nessa queda dessa nave. Ele pega o Tarzan Galáctico, né, e acaba criando ali o Jaspion, para depois o Jaspion ser o grande herói e ser responsável para poder enfrentar o Satan Ghost, o Magaren, e o império que eles queriam construir, o Império dos Monstros. É muito legal a série, pessoal. Eu não preciso contar aqui de Jaspion aqui, porque todo mundo conhece Jaspion. Todo mundo conhece Jaspion. Todo mundo um dia na vida já assistiu um episódio sequer do Jaspion. Desculpa aí, o Jaspion voltou a passar nesse ano de 2020 dentro do quadro Mundo Animado da TV Bandeirantes, uma parceria com a Sato Company, né? De primeiro momento era um tapa-buraco pela ausência do futebol sub-20 na TV Bandeirantes por causa da pandemia, por causa da quarentena, mas virou um bloco de sucesso, junto com outras séries de Tokusatsu, Changeman, Jiraiya, igualmente amadas no Brasil. Mas Jaspion marcou muito a época, pessoal, porque Jaspion sempre teve um enredo, uma conotação voltada para as crianças. O Jaspion era muito amigo das crianças, com várias aventuras envolvendo crianças, algumas aventuras envolvendo monstros que na verdade não eram monstros do mal, mas alguns monstrinhos do bem que ele tinha que de repente fazer uma escolha por salvar, por não salvar. Era aquele embate da luta contra o mal, e o Jaspion ele tinha sempre um peso cômico muito grande, né? Ele é muito engraçado, o Jaspion, né? E além de, né, ter aquela seriedade para poder seguir com a sua missão de defender o universo, mas ele é super engraçado, né? Então o Jaspion sempre foi legal por causa disso. Eu acho que talvez esse lado cômico do Jaspion foi o fator principal para ganhar tantos amantes, tantos fãs, né, da série aqui no Brasil. Para mim ainda não é a queridinha, a segunda queridinha do Brasil. Primeiro lá tá Chaves, segundo eu vou falar já já quem é, mas Jaspion com certeza ele marcou e mudou, ele fez um movimento muito grande aqui no Brasil, que trouxe várias e várias séries japonesas. Jaspion, ele não só é uma série querida, mas ele mudou um panorama de visão de produto televisivo aqui no Brasil. Mas ele ainda não é a série mais querida acho que é a segunda série mais querida do Brasil, não, porque tem muita série ainda que também teve destaque aqui no Brasil. Por exemplo, tem série mais comentada em 3 mídias diferentes do que The Walking Dead, pessoal. Pô, The Walking Dead, ele foi hiper sucesso nos quadrinhos, primeiramente, que é uma série que foi inspirada nos quadrinhos. Depois, ela fez bastante sucesso com seus games, e igualmente, um tempo, ela foi super sucesso na TV, pessoal, em série, criando até spin-offs com um tema muito, vamos dizer assim, popular, às vezes, dependendo da mídia, até mais já desgastado, que é o tema de zumbis. Mas Walking Dead tinha o seu charme, porque eu acho que os zumbis eles ficavam num plano de fundo, aonde que os destaques eram a convivência entre aqueles humanos, entre aquelas pessoas que estavam ali tentando lutar pela sobrevivência nos Estados Unidos pós-apocalíptico, e o foco mesmo era o drama do que das convivências, das lideranças, dos embates, das diferenças entre as pessoas para tentarem sobreviver.
algo que você vê lá atrás, há 10 anos atrás em Lost, mas muito melhor trabalhado aqui em The Walking Dead. The Walking Dead é uma série de 2010, ela teve ali 10 temporadas, teve spin-off, como eu falei pra vocês, teve games, nasceu lá nos quadrinhos, os quadrinhos são sensacionais, pessoal. E com certeza marcou, porque, com certeza era assunto na faculdade, da galerinha da escola e principalmente nas redes sociais. Com um personagem super popular, o Negan, né? Que, cara, marcou a época, virou um personagem, vamos dizer assim, um ícone da cultura pop. Da mesma forma que a gente pode ver Batman, Darth Vader, sabe? E tantos outros personagens. Ele virou um ícone da cultura pop, esse personagem. E é uma série muito importante, pessoal. Porém, ainda não é a minha segunda queridinha do Brasil. Mas eu quero saber de vocês. Como que você conheceu Walking Dead? The Walking Dead foi pela série? Foi pelos spin-offs? Foi pelos games? Foi lá além dos quadrinhos inicialmente? Eu conheci pelos quadrinhos. E você, o que você acha? O que você fala pra mim de The Walking Dead, pessoal? Tá chegando, pessoal. E agora eu quero falar de uma série que ela, por muito pouco mesmo, ela não tomou o segundo lugarzinho de série mais queridinha do Brasil depois de Chaves. Cara, essa série quando surgiu, e principalmente com o transcorrer dos anos das temporadas, e principalmente nos últimos 3 anos atrás, que eu tive mais contato com a série, com pessoas que adoram, que amam a série, eu nunca vi um negócio tão mais comentado por tantos e tantos meses do que Game of Thrones. Que chegava a enjoar, gente. Eu não sou fã de Game of Thrones, eu não curti muito a série, mas eu não sou louco daqui de não enxergar a importância que a série tem, porque ela fez um removimento muito grande no mercado de séries. É uma série muito louca, uma série de 2011, tivemos aí 8 temporadas da série, né? Ali que fala do controle dos 7 reinos de Westeros, né? Aquelas brigas ali pelo reino, 2 lados totalmente diferentes. É uma série que tinha aventura, que tinha ação, tinha muito sangue, tinha outras coisinhas mais que a gente não pode falar aqui também, mas a série ela marcou. E cara, aonde eu ia era o pessoal falando de Game of Thrones, era no trabalho, era na escola, no curso técnico, era meus amigos na rede social. Chegou um momento, pessoal, que antes de eu começar a assistir a série, eu tentar assistir a série, eu era o único cara, talvez, que eu conhecia do meu círculo social que não tinha assistido a série, que não comentava, pelo menos uma vez no dia, de Game of Thrones. Chegou a um ponto de eu acompanhar episódios, o pessoal me contando, às vezes na hora do almoço, porque, tipo, o pessoal não tinha como não falar de Game of Thrones, pessoal. Não tinha como. E pra mim eu acho que foi uma das séries mais populares da história do Brasil. Porque ela pegou muito esse boom agora final das redes sociais, de como que a rede social consegue catapultar pra cima, ou jogar pra baixo qualquer coisa, qualquer pessoa, né? E eu acho que muito da popularidade de Game of Thrones é também por causa das redes sociais, é por causa do boca a boca virtual, que foi girado em cima de Game of Thrones. E eu quero saber de vocês qual é a sua relação com Game of Thrones. Eu acho que eu tenho certeza que deve ter muita gente aqui que assiste no canal que deve achar Game of Thrones a melhor série de todos os tempos. Eu não acho, muito pelo contrário, eu não gosto de Game of Thrones. Mas eu enxergo a importância de Game of Thrones pro mercado. E por isso que ela ficou aqui em 3º lugar no nosso raciocínio. Porque agora eu vou falar, pessoal. Agora eu vou dar agora. Depois de Chaves, série de Roberto Gomes Bolanhos, de 1971, com 7 temporadas e com uma porrada de coisa que gerou depois pra gente de felicidade. Depois de Chaves, como pra mim a série mais querida, mais amada do Brasil, pra mim a segunda série mais amada do Brasil, não tinha como ser outra.
todo mundo odeia o Chris, pessoal. Essa pra mim é a série, depois de Chaves, mais amada do Brasil. Sabe por quê? Porque ela tem muito do Chaves, pessoal, e muito da gente, do dia a dia da gente. Só que em um outro local, numa outra época, num outro ambiente, mas tem muito daquilo que a gente via, que a gente se identificava com Chaves, de dia a dia nosso, de, vamos dizer assim, de pobreza, de correria, de correr atrás das situações, de viver situações engraçadas com os nossos iguais. Cara, isso tem muito em Todo Mundo Odeia o Chris. O Chris é aquele cara nosso, a gente, que vai lá pra escola e às vezes sofre um monte de bullying. No caso dele, por causa, infelizmente, ali de uma situação foda, que é a cor, vamos dizer assim, né? E não teria que ter essa diferenciação. Ele sofre lá a discriminação já pela diretora da escola. Mas quantos de nós chegávamos na escola e a gente era meio que cancelado por causa de qualquer coisa que a gente era diferente? Ou por um gosto, ou porque a gente era nerd, ou de repente você tinha o cabelo comprido, ou porque você era diferentão, ou porque você era gordinho, ou porque você era muito magro. Chris tem muito disso na série, pessoal. Segundo, ele tem um super parceiro, que é o Greg, que é um amigo dele, e que topa várias paradas com ele e se enfia um monte de furada com ele, por causa dele e pra ele. E quem que não tem um amigo assim que nem o Greg, pessoal? Eu tenho, sabe? Então, quem que não tem um amigo assim que nem o Greg, pessoal? Que por mais que bota em furada, entre em furada, é amigo de verdade, mano. Segundo, quem que em casa, pode não ser o pai, pessoal, mas quem que em casa não tem... Eu até tirei o boneco, pessoal, que eu fiquei emocionado. Eu tô com o cabelo crescendo, ó. Logo, logo vocês vão ver o cabelo aqui com um coque, hein? Mas, pessoal, quem não tem em casa uma pessoa economista, mais economista do que Fernando Henrique Cardoso no plano de governo do Itamar Franco, quem não tem uma pessoa pão dura em casa, sua mãe, seu pai ou alguém que mora com você, como o Júlio? Mano, não tem, velho. Mano, aqui em casa... eu conheço pelo menos uns dois aqui na minha família próxima, que é tão quanto ou pior, velho. E quem que não tem uma mãe louca, surtada, mano, que nem a Rochelle, velho? Mãe surtada é o mais legal de ter, cara. E os irmãos? Os irmãos, cara. Quem que não tem uma irmã pentelha que nem a Tônia? Ô irmão bonzão, que você acha bonzão que nem o Drew, pessoal. Então, mano, ó, Todo Mundo Odeia o Chris. Ele é o reflexo da gente, pessoal, da família da gente. No mínimo metade ali da família do Chris, você vai ter uma identificação com a sua família, ou com a família de algum amigo seu, ou com alguém próximo de você. E a série ela é muito boa, ela tem histórias muito legais. É algo, meu, que ela tá... em longevidade muito parecido com o Chaves. Se um dia o Chaves sair de cena aos pouquinhos, até por causa da qualidade de imagem, porque não é um negócio HD, porque as pessoas também vão renovando a base de fãs, mas Chris é o próximo Chaves dos próximos anos, entendeu? É uma série que fala muito com a gente, pessoal. Ela conversa muito com a gente do dia a dia. A gente, né, sofridão, das correrias, entendeu? Então é por isso que eu acho que Todo Mundo Odeia o Chris, com vários episódios lendários, clássicos, e que você se identifica muito com várias paradas que o Chris passa no ginásio, depois, né, terminando lá o ensino médio, perseguido pelo Caruso, com um monte de roubada que ele entrava pra poder impressionar o pai dele, a mãe dele. Mano, o Chris é a gente, pessoal. Da mesma forma como o Chaves ele é um reflexo, um espelho do povo mexicano e consequentemente do povo sul-americano, sofrido, suado. O Chris tem disso, pessoal. Então, pra mim, depois do Chaves, Todo Mundo Odeia o Chris é a série mais amada aqui no Brasil.
Eu quero saber de vocês o que vocês acham. Eu quero que vocês façam uma lista, pessoal. Vai lá nos comentários do nosso vídeo aqui no YouTube e coloca lá as suas 10 séries mais prediletas. Ou pode fazer 5, para ficar mais curtinho. Quero que vocês interagem com a gente, eu quero saber o que vocês acham. E vou aproveitar para pedir para que vocês deixem um like no nosso vídeo, é muito importante, é um vídeo comemorativo, um de vários que a gente vai ter nesse mês, porque é um vídeo que comemora 1 ano de canal, aqui dentro desse mês de agosto. A gente está procurando aí a marca de 3 mil inscritos em 1 ano de canal. Então se você é novo aqui, assine o nosso canal, o vídeo ficou grande, mas foi por uma boa causa pra gente relembrar todas essas séries. E outras séries, meu, você lembra de outras séries que você gosta e que eu não falei aqui? Punk é Levado na Breca, Magnum, Super Máquina, Arrow, Flash, American Horror Story, A Maldição da Residência Hill. Pô, tem tanta série legal, pessoal. Quais séries que vocês curtem também que eu não falei aqui hoje? Vocês querem que eu faça um outro vídeo falando de outras séries também? É só deixar nos comentários aí e a gente se vê numa próxima. Falou, pessoal. Abração aí do Joabas.